Olá, muito boa noite. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da NET, claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo nosso canal 6 para São Leopoldo e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, dos nossos parceiros CDN TV, DSI TV, e está rolando nossa live no YouTube e no Facebook para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp 51997501414. Comentários que não estarão sendo lidos neste programa porque está sendo gravado na noite desta quarta-feira, mas que na medida do possível a gente vai aqui repassando aos nossos convidados ou interagindo com vocês através das nossas redes. Você acompanha nosso Estação Hamburgo também em horários alternativos, nos canais 14 e 6 da Claro, ou lá no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de Tecnomoda, a feira certa para proporcionar o desenvolvimento das indústrias de calçados, artefatos, vestuário, móveis e estofamento automobilístico, decoração e demais artigos de moda e design para indústrias, dias 5 e 6 de fevereiro, em Ribeirão Preto, São Paulo. Precisão em gestão tributária é com a equipe da Societex, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e demanda de cada cliente. Faça contato pelo fone 51-3273-6821. Mercator Feiras e Eventos, seus próximos destinos, já tem data, horário e local. De 13 a 15 de maio, o SIC, o Salão Internacional do Couro e do Calçado, nos pavilhões do Serra Parque, em Gramado. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios e empresas limpam com a equipe da JG Serviços, protegem com a equipe da JG Serviços 25 anos. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet. É fibra ótica sem surpresas, é felicidade ilimitada, simples assim. HS Consórcios, uma empresa do Grupo Erval. Com a HS Consórcios você pode. Esse é o jeito mais fácil para a realização do seu sonho. Pensou em comprar um carro, trocar de carro, comprar um imóvel? HS Consórcios. E KSA Contabilidade, soluções contábeis e compromisso com resultados sustentáveis. Muito boa noite, senhores membros dessa bancada, muito boa noite, nossos telespectadores e internautas. Uma alegria poder estar aqui com vocês nesta noite de sexta-feira, podendo trazer um assunto tão importante para a gente conversar e dialogar com vocês aqui, provocá-los a pensar um pouco mais deste universo que muitas vezes é sublevado, subdimensionado, pouco compreendido. E confesso a vocês que quanto mais eu tenho me aproximado, estudado, mais eu vejo a potência que é esse universo e como tem gente enxergando isso. Gente em todos os lugares, dentro desse universo e fora desse universo. Vou receber aqui o presidente, o coordenador da CUFA, Central Única das Favelas de São Leopoldo, e ele também é coordenador estadual de Estatística e Dados da CUFA RS. Muito boa noite, meu amigo Pablo Dallaveira. Boa noite, pessoal. Quero agradecer novamente o convite. Estou muito feliz aí de participar novamente da bancada numa noite como essa e poder discutir assuntos interessantes e que são pertinentes para dentro das periferias do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo. E vamos levar um pouquinho de soluções, um pouquinho mais de impacto para dentro dessas favelas. Então, estou feliz novamente aí pelo convite. Sempre é bom buscar compreensão também, né, Pablo? Exatamente, exatamente. Vamos abrir um pouco mais a mente de quem está nos acompanhando em relação às potências que uma favela é, que uma comunidade é, né? Ele é analista de relacionamento do nosso Sebrae, especialmente do nosso Sebrae do Vale do Sinos, do Sebrae RS, Josemar Demenic. Muito boa noite, meu querido Josemar, uma honra te receber aqui. Boa noite, Rodrigão, muito obrigado pelo convite. Na realidade não é um convite, né? Sabe que quando pede pra gente, a gente faz questão de vir aqui prestigiar, porque a gente entende, e principalmente esse assunto em específico, que é sobre potência. Vamos falar sobre esse universo potente que são as comunidades, e o Sebrae tem muito interesse, e não só interesse, como já faz muitas ações. Eu acho que aqui a gente vai poder esclarecer e colocar em contribuição tudo que a gente já vem contribuindo, fazendo em conjunto, e mais do que isso também provocando
todo o nosso ecossistema empreendedor de inovação a se juntar e continuar potencializando ainda mais as nossas comunidades. A gente é muito acostumado a conhecer o Sebrae como aquela empresa que dava consultoria de formação de preço, de marketing, alguma coisa de gestão, né? Desenvolvimento do empresário, do empreendedor. E cada vez mais a gente tem visto uma atuação, Rio Grande, Brasil afora, do Sebrae como protagonista do desenvolvimento de núcleos, os mais diversos, né? O cluster do calçado, o núcleo do turismo, o núcleo de óleo e gás, como a gente já tem aqui no Rio Grande do Sul, não sei se ele está ativo nesse momento, e assim por diante. E um olhar muito especial também, a partir de algum tempo já, nas comunidades. Nesse mercado que parece invisível em alguns ou em vários momentos, mas que está lá bombando, pujante, transformando vidas, se qualificando, botando CNPJ, gerando emprego, gerando renda de verdade, né, Jos? Na realidade, tudo isso que tu falou, continuamos fazendo, a gente continua desenvolvendo. O que nos é muito nobre é potencializar e continuar desenvolvendo os pequenos negócios, onde eles estiverem. Eu acho que isso é que core. Isso é a nossa essência, como uma agência de desenvolvimento, é o que a gente tem obrigação social, inclusive, de fazer isso. E mais do que essa obrigação social, é também olhar aonde que está esse pequeno negócio. Hoje a gente tem cerca de 14 milhões de brasileiros morando nas periferias, morando nas comunidades. Desses 14 milhões de brasileiros que moram lá, 76% deles têm ou terão interesse em ter seu próprio negócio. Por dois motivos. Por uma questão social de sobrevivência, o empreendedorismo nas comunidades ele ainda é por necessidade, e outro como uma forma realmente de transformação, de ter um olhar de se desenvolver como ser humano e obviamente se colocar à disposição como modelo de negócio. O Sebrae olhou isso de uma forma com muito carinho e vem desenvolvendo ao longo ali já de alguns anos esse olhar e esse desenvolvimento. A gente tem muito a contribuir, na realidade, isso que tu falou, né, da gente estar olhando para os universos, os micro-universos que existem. A gente entende isso não só como a razão específica do Sebrae como existência, mas também como uma função de desenvolvimento econômico. A favela gera bilhões de reais, né? As comunidades geram bilhões de reais em micromodelos de negócio. E isso é transformador. Né? Ô Pablo, como tu te insere dentro desse universo, hein? Nascido e criado dentro da favela ou não? Dentro da comunidade? É dentro de uma favela. A nomenclatura é a única coisa que muda de região, mas as Tecnicamente características... porque as características é as mesmas, defasagem social, com vulnerabilidade, enfim. Mas não foge muito do que o José Mar acabou de comentar, tanto é que a gente fez uma pesquisa em conjunto, até o Sicredi participou, financiou provavelmente, para fazer justamente esse mapeamento, identificação, qual que é a realidade, o motivo que as pessoas acabam desenvolvendo o negócio, se elas têm interesse ou não de desenvolver o negócio dentro da própria comunidade, de fazer, de fato, criar novas economias, uma economia circular, porque a gente está falando de uma população de 14 milhões, não sei se é nível Brasil ou é nível... É Brasil. Nível Brasil. Não, Brasil, Cerca de 7, 8% da população brasileira. Isso aí. Exatamente, porque naquela pesquisa que a gente fez, eu me lembro ainda que se fosse juntar toda a população que vive dentro de uma periferia, seria o 6º maior estado, seria a 5ª maior economia do Brasil. Então, cara, existe um puta no mercado, um baita do mercado, que aquela bolha ele consegue acessar e consegue se comunicar. Eu falo da feitoria, por exemplo, um território gigantesco como a Restinga, que falta poucos tipos de serviços para a gente não precisar mais sair do bairro. Então, de alguma forma, a gente continua se desenvolvendo e a aproximação desses parceiros e essa inserção que a gente teve há já algum tempo do projeto do Sebrae, e entre outros parceiros, para de fato desenvolver esses territórios. Enfim, acho que é um baita no momento. A CUFA, acabamos de executar a Expo Favela,
que é justamente criar um ambiente empreendedor, de inovação, apresentando soluções que dentro das periferias. Então a gente meio que vai... Tu te dedicou ainda mais esse ano na toda a organização, na realização, né? Desde a montagem do negócio, de levar Lá dentro o da pessoal PUC, né? dentro da PUC. O ano passado também foi dentro da PUC. A gente iria fazer esse ano no gasômetro, mas por questões ali dos eventos climáticos ali, a gente teve que mudar ali o espaço, mas é que nem ele comentou ali, a Cor da CUFA sempre teve esse braço social, e à medida que o tempo passa a gente vai desenvolvendo esse braço econômico. Então toda essa etapa, daí tem o papel fundamental do Sebrae nessa etapa de acessar a informação, da gente conseguir ter uma linguagem acessível, de conseguir ferramentas para poder de fato existir como uma pessoa jurídica, para a gente conseguir acessar novos recursos, ter crédito e de fato continuar investindo na própria comunidade. Então acredito que a gente está vivendo um novo momento, assim, acho que facilita a geração em si de tecnologia, mas os interesses, essa questão social, acredito que está começando a equalizar. E olhando para o perfil até do próprio Rio Grande do Sul como um estado resiliente para questões climáticas, quando a maré subiu para todo mundo, acho que todo mundo de alguma forma meio que rompeu na marra, estourou nessas bolhas, porque a gente começou a se ajudar. Então automaticamente surgiu network, surgiu outros tipos e veio outras formas de poder se relacionar. Então eu me enxergo essa cosmovisão assim dentro à frente de uma ONG como a CUFA, que na minha opinião hoje se tornou a maior ONG, seja no período das enchentes, acho que ela conseguiu dar uma potencializada, mas pelo poder de capilaridade de ter lideranças que conseguem ter o mesmo instinto de querer, de alguma forma, fortalecer sua comunidade e ver formas lícitas, né, da gente gerar economia para dentro desses Desde o ano territórios. passado, né? Eu acho que o ano passado você foi para Lajeado, lá para a região, para ajudar lá. Exatamente. Ano passado, daí novamente o Sebrae foi fundamental. Eu fui como analista de dados, como estatística, para dar um suporte para essas secretarias de empreendedorismo, inovação, porque normalmente eles já estão com o banco de dados que as pessoas acessam esse cadastro e conseguem de alguma forma receber recurso. Agora, quando a gente foi junto com o Sebrae, foi dentro das periferias, dentro das favelas lá de Lajeado, todo o Vale do Taquari, para identificar manicure, pedreiro, para de fato ter alguma auxílio emergencial, ali foi um papel fundamental de ter uma assertividade, seja a gente como uma autoridade máxima dentro de uma favela e o Sebrae com toda a sua estrutura, toda a sua capacitação para a gente poder de fato, sei lá, mitigar ou dar algum suporte para essa população. Ali eu acho que fez a total diferença para um território que normalmente é marginalizado, que é escanteado, que não consegue de alguma forma se desenvolver, ou enfim, sistema, né? Sistema. Então a gente de alguma forma conseguiu fortalecer. E o interessante é que justamente essa mesma população que se manteve interessada, hoje se mantém curiosa para continuar desenvolvendo o negócio. Então, à medida que a gente acaba promovendo eventos que nem a Expo Favela, ou participando de outros eventos, é o que a gente estava conversando até nos bastidores, de ter um relacionamento, ampliar para poder potencializar. Porque uma pessoa menos numa vulnerabilidade social, ou num tráfico, por exemplo, é uma pessoa resgatada que de alguma forma está ressignificada e é uma sociedade com menos insegurança, por exemplo. E esse diálogo com a comunidade, com as nossas comunidades, me parece que ele se dá de várias formas, né? De várias formas. A gente, primeiro, para que todos tenham entendimento, assim, como o Sebrae, obviamente, e aqui está um parceiro estratégico da gente também conseguir acessar, porque há um certo tempo a nossa linguagem, como que a gente fala, como que a gente comunica, não é a mesma forma com que a comunidade comunica. Não é tem adesão porque não compreende. Por mais que o projeto, que a iniciativa seja nobre, seja realmente de transformação, também tem essa questão do comunicar, do fazer, e aí a gente foi se juntando a parceiros, se conectando, tentando entender de que forma a gente conseguia fazer esse processo de comunicação chegar lá para que realmente, olha, tá aqui o Sebrae, tá aqui um Sicredi, tá aqui a CUFA, tá aqui outros parceiros de grande relevância que também têm projetos que podem se colocar à disposição, mas que a comunicação não era assertiva, a gente não conseguia, de certa medida, conversar e dizer e colocar isso de uma forma mais contundente para a comunidade
estava posta, né? E aí, obviamente, a gente foi entender, foi pesquisar, foi para dentro, foi fazer qual é o caminho para começar a desenvolver isso que o Pablo falou, de olhar como processo de transformação, abrir um CNPJ. De verdade, o Sebrae mudou isso. O Sebrae, por mais que ele incentive a formalização, que ele esteja, num primeiro momento, não é isso que a gente busca. O primeiro momento é dar oportunidade, é entregar potência, é entregar transformação através de outras coisas. E na sequência ele vai abrir um CNPJ. Isso é uma consequência natural do processo. Então, esse caminho só foi possível e só é possível porque realmente a gente encontrou parceiros. A gente realizou um trabalho no ano passado muito interessante aqui em Novo Hamburgo específico, na Redentor, em que a gente pegou pequenos comércios, pequenas atividades de saberes. Por exemplo, a dona de casa que fazia a cuca, o pão caseiro para vender, ela é empreendedora. A bordadeira que fazia os paninhos de prato, tal, ela é uma empreendedora, só que elas não se veem isso, mas tem geração de renda. Então nós fizemos um mapeamento junto com um parceiro, encontramos 46 desses pequenos modelos de negócios. Só na Vila Redentora? Só da Redentora. A gente escolheu aquela comunidade justamente por ter o Centro de Vivência Redentora, que já é um local que traz referência até para testar isso de uma escala mais ampliada também. No primeiro diagnóstico, falando de Sebrae, todo mundo conhecia a marca, sabe o que é Sebrae, mas não sabe o que o Sebrae faz. Aí quando a gente teve lá a oportunidade de contar, todo mundo fica encantado com essa estrutura. Mas daí a gente fez uma pesquisa para tentar entender o quanto que gera de renda essas 46 pequenos negócios que não se viam também como um pequeno negócio. E é assim, R$400, R$500 que sobra no mês da venda desses produtos, desses serviços. E está aqui o Pablo, sabe que R$400, R$500 dentro de uma família é grana. Transforma, gera valor para eles. E aí a gente terminou esse processo e teve aumento de quase 200% nessa renda, porque a gente conseguiu minimamente precificar melhor, ensinar eles a fazer esse processo. Então, é graças a muitos parceiros que a gente consegue ampliar e acertar essa comunicação. Mas ainda e aqui a gente não tem a pretensão de dizer que isso está consolidado, é um caminho, cada realidade, né, Pablo? A feitoria tem um linguajar, tem uma forma de acessar. Aqui a Santo Afonso, Canudos, enfim, os outros lugares também têm a sua estrutura. Então, para cada um tem arranjos diferentes de comunicação. E agora, tirando o crachá do Sebrae, colocando a pessoa física, aí para quem está aí nos vendo e nos ouvindo aí mundo afora, posso dizer para vocês que é transformador tu enxergar e ver o quanto que o pouquinho que tu entregou lá realmente gera uma condição melhor para uma família inteira, né? Faz toda a diferença na vida daquelas pessoas. Faz muita diferença, Rodrigo. Realmente é para além de propósito, é para além de qualquer outra possibilidade, né? Então, convido a todos, os empresários, desenvolvedores, enfim, que estão aí, os criativos que podem, olhem com um olhar de desenvolvimento, não de carência. Olhem para as comunidades com esse olhar de desenvolvimento que vocês, de ajudar como a potencializar, gente, vai se surpreender. Não. Isso. E acho que é uma linguagem que entra muito forte no momento que a gente discute muito assistencialismo, por exemplo. Que é o que tu falou, bom, primeiro vamos ver como a gente pode estabilizar a relação, depois vamos ver os próximos passos para gerar uma formalidade, né, outros movimentos. Né? A gente estava falando antes ali nos bastidores sobre assistencialismo. O assistencialismo ele é importante porque tem várias camadas. Óbvio. Tem camadas iniciais que ele é super relevante, ele tem que estar lá. Para outras camadas ele já é uma outra conversa, é uma outra entrega que precisa ser feita. Todas são importantes, todas são válidas, né? Então, mas ele é a primeira etapa, né? Tem que ser, primeiro Rodrigo, dá o peixe, porque depois senão, vão pescando. Senão e a CUFA faz isso também, né, Pablo? Foi como eu comentei, né? A CUFA ela tem um braço social, ela existe por conta disso, foi fundada dentro de uma favela do Rio de Janeiro, que existe a questão da mortalidade. Existe essa defasagem aí, quem morre é preto.
Então foi taxa através de mortalidade até hoje. a faixa etária é muito baixa. A faixa etária dessa mortalidade, acho que a nível Brasil, quando a gente fala do IBGE, ele pega dos 14 até os 29 anos. E é praticamente onde que projetos sociais existem praticamente até os 12, 13 anos. E depois existe um buraco. Porque para onde é que vão esses jovens? Daí tu consegue encontrar esquina, enfim. Então a CUFA ela surge por conta disso, ela quer promover políticas, onde que promove a cultura, promove a autoestima, enfim. Esporte, né? A Taça das Favelas é um case mundial fantástico, né? É a maior inclusão social. A ponto da Globo transmitir lá as finais do campeonato, né? Fantástico, né? Que eu ia comentar. Qual que era a pergunta? Tu falou da inclusão. Da importância de, no primeiro momento, estabilizar e logo depois vocês fazem isso, apoiam, mas com vias ao desenvolvimento, né? A dignidade, né? Porque até nessa conversa que a gente estava tendo de bastidores, o assistencialismo, quando a gente fala dessa narrativa de poder fortalecer com alguma cesta básica, a gente vive num país até então era de terceiro mundo, ainda emergente, que está se desenvolvendo, onde que a CUFA se comprometeu também em 2015, quando funda a CUFA Global, falando da primeira ODS, da erradicação da pobreza, a questão da juventude, quando a gente fala desses fatores de mortalidade, de segurança, de evasão escolar, e a questão da afroautenticidade. Quero falar justamente do povo africano na diáspora. Então meio que mescla, porque a gente sabe que é que vive dentro dessa margem, quem que sofre de fato essas mazelas, qual que é o perfil como inimigo do Estado, é jovem, preto, ou preto pardo, que vive dentro desses territórios, e a nossa função é justamente mudar essa narrativa. Então realmente precisa ter uma assistência forte para poder dar uma assistência para toda essa população. Um exemplo claro, acho que ficou justamente nas enchentes, porque não tinha um sistema de prevenção adequado a ponto da gente conseguir salvar o máximo de vidas. Então precisa ter algum sistema de prevenção, precisa ter uma formação técnica, que eu acredito que a CUFA também acaba promovendo formação dessas lideranças que já existem, já atuam, para poder ter um máximo de sucesso e conseguir salvar o máximo de gente, ou promover o máximo de desenvolvimento social, econômico, e gerar de fato uma cidadania dentro desses territórios. Então, cara, o braço, que nem ele falou no core nosso, sempre vai existir essa questão assistencial, porque realmente precisa ter uma assistência técnica, precisa que a gente mesmo, que é morador, possa de alguma forma fortalecer essa população. Que normalmente quem mora dentro dessas comunidades tem esse anseio, tá ligado? Eu não consigo me enxergar fora da minha comunidade. Eu me sinto estranho, que nem a gente fala dessa questão de comunicação, é porque minha cultura ainda é preta e favelada. Eu consigo me identificar assim, eu consigo acessar eu particularmente consigo acessar qualquer favela, consigo me identificar. Também, né? Mas o fator da minha educação, onde que me deu acesso à nova linguagem, a novas ferramentas, faz que a gente consiga ter algum entendimento para a gente poder casar o primeiro, segundo, terceiro setor, ou parceiros de fora, para a gente poder melhorar a nossa sociedade, que é o meu principal interesse. Então, uma assistência, vou reforçar, tem que existir até o momento que não existir mais nenhuma favela, não existir mais nenhuma miséria ou pobreza. É um trabalho de anos. Acredito que é uma tendência, uma atuação global quando a gente fala da ONU, justamente das ODS, quando a gente fala do SEBRAE, que a gente está num projeto de governança, falando de empreendedorismo, inovação, já projetando 2030. Então, existe essa sinergia, é interessante, né? A Rosângela sempre fala, que é uma química que te contamina e que tu não consegue mais tirar e tu quer participar. E é uma energia, aquele negócio vai vibrando e vai contaminando todo mundo. Então, acredito que à medida que a gente vá conversando, que o segundo setor, os empresários entendam, não só enxergam, me ouvem, mas vão lá ver como é que funciona. Acabamos de ver uma imersão de uma Expo Favela. Isso, eu quero ver soluções. Deixa eu pegar essa tua fala e te provocar em torno disso. O Jos também esteve visitando lá em Porto Alegre, eu também estive lá, estive ano passado também. Ano passado concorridíssima, né? Esse ano por conta das enchentes bagunçou muita coisa, mas no dia que eu estava ano passado, estava o governador, estava o prefeito de Porto Alegre, estava o Celso Ataíde, estava o Preto Zezé, estava a presidente da época, Eliane, né? Kaline, estava Danley, estava o esporte presente, evidentemente,
Quem mais? Puxa vida. A Gol tava lá. O presidente da Rede São João. MVBio. Né? Então, Cultura. o presidente da Farmácia São João, né, dando uma palestra e contando a realidade dele, que também saiu de uma região periférica, também saiu de uma comunidade que poderia se chamar em Passo Fundo de favela. Sim, né? sim. E tudo que ouvia ele hoje, rumo às 1.200 lojas, todo o sul do Brasil, né? Imagina, a quantidade de milhares de empregos que ele gera hoje. Ano passado a gente tinha um tamanho lá. Esse ano aumentou muito. Quantos projetos se inscreveram para estar presentes lá? Esse ano foram mais de 5.000 projetos inscritos. A nível nacional, acho que foi o estado com o maior número de inscrição. Então, é o que a gente estava comentando, a questão da resiliência. Quantos selecionados? Foram 94. Ano passado tinha quantos? Tinha menos, acho que Acho era... que não chegava a 25, 25. Que participaram das estantes? Não. Tinha uns 80. Mais que isso? Tinha. Ah, é? Bom, eu não tinha a referência. diferença só que era menor as estantes. Pois é. Eu tinha referência que aumentou muito, porque aquela área ali aumentou muito. Sim. A gente aumentou o tamanho além de das mais estantes. arena, de uma outra arena muito grande também, além da arena que já tinha no ano passado. Né? A gente vai aperfeiçoando, né? Foi a primeira experiência do ano passado, tinha um monte de salas, daí tinha essa questão ali dessa transição do público, daí a gente já entendeu que a gente teria que reduzir ou ampliar esses espaços, reduzir de repente até os painéis para ficar uma coisa mais condensada, mais concentrada, direcionada, mais objetiva, falando de comunidades. Teve o espaço da Expo Literária, teve o Hakatê também. Legal. Tanto é que o campeão, o grupo campeão ali, a CUFA de alguma forma também vai participar. A gente vai junto com os campeões lá para Califórnia para poder conhecer a sede da Google, para ter uma outra imersão. E aumentou, né, o tamanho das estantes. A gente falava a profundidade do que a gente tá falando aqui, né? Cara, era isso que é a magnitude que vai tomando as coisas, porque são soluções ainda de periferia, são soluções de redes públicas, são soluções de escolas que promovem essas soluções robóticas, soluções de inovação, de programação. Dentro do ambiente da CUFA, a gente fala que a Expo Favela parece meio que uma celebração dentro da favela, porque a gente está falando justamente de cultura, a gente está falando de inovação, a gente fala de inclusão. Esse ano teve, não sei se chegou a acompanhar, no lado ali do palco, tinha um projeto de skate que tinha toda uma questão ali de cuidado, de inclusão. Tem também agora a tradutora de Libras, que também acompanha praticamente todos os projetos da CUFA, para poder ter o máximo de inclusão, pensando justamente nesse público de periferia, que não consegue acessar uma saúde de qualidade, que não consegue acessar ambientes que vão ter devido tratamento. Então, acredito que a gente tenta promover 2 dias, o máximo de soluções ali dentro, que todo mundo consiga se sentir importante. Acho que é uma das principais entregas que a gente tenta promover também. Então, cara, a gente está indo para o terceiro, acredito que vai ser maior ainda, já tem outro espaço para poder melhorar a acessibilidade, porque ainda tem esse choque cultural da periferia, sair e ir para a PUC. Até nisso a gente... Tu acha que a periferia não se encontra, não se identifica estando dentro da PUC? Não, também. Ela leva um choque, porque a maioria não consegue nem concluir, às vezes, o ensino médio, que dirá uma faculdade ainda particular. É o centro de eventos da PUC, né? Exatamente. Está no espaço nobre do Rio Então, Grande do Sul, né? quando a gente vê a abertura que a PUC dá, toda a acessibilidade que dá, que envolve todos esses parceiros que fortaleceram à medida que custearam o transporte, que também não tem, que é gratuita a forma de inscrição, que as pessoas conseguem receber uma mentoria, que as crianças conseguem ter acesso a, sei lá, nomes nacionais da área da cultura, da dança, da música, atletas. Eu acho que dá uma outra perspectiva de, pô, eu quero também fazer parte disso aí. De repente, ano que vem, a gente fazer uma provocação com a PUC ou qualquer outro parceiro da área acadêmica e vão começar a doar bolsas de faculdade, porque daí começa uma outra forma de enxergar o mundo, porque a gente, quando a gente mora dentro de uma periferia, aquele mundo se reduz àquele tipo de vivência, a questão da violência, a questão da linguagem, quando a gente fala da cultura.
Então, como que a gente muda? Literalmente é estourando bolhas. Eu nunca vou esquecer o Anderson, que é secretário antes de Meio Ambiente, sempre fala, a gente promove eventos com micro bolhas justamente para poder estourar. Então, quando a gente consegue ter essa imersão dos empresários, investidores, de fato irem no ambiente, que de alguma forma eles se sintam à vontade, que é uma PUC, para poder apresentar as soluções dentro da periferia. E eu não me lembro se tu... Provavelmente tu recorda, óbvio, que tu é muito curioso e tu vai pontuando as coisas, mas eu me lembro que numa dos corredores a música tava muito alta. Então eu ficava tocando berimbau, outro tava cantando, outro tava mexendo alguma coisa robótica, outro contando a história. Pô, quero que tu leia pra tu ganhar um corte de graça. Então acho que essa mistura meio que vai dando uma outra energia. Eu quero provocar em torno de esquerda, a gente precisa fazer um intervalo, mas só para deixar aqui um spoiler aqui. O Josi trouxe o case, por exemplo, das senhorinhas ali na Redentora, que ia fazer o pão em casa, eram as bordadeiras. É, né? a manicure que fazia as unhas indo direto em casa. Mas eu vi uma cervejaria aqui de Novo Hamburgo que nasceu na periferia, que está se posicionando. Eu vi um barbeiro que dava em Rio Grande, Exato. que dá o corte de cabelo de graça para quem lê um livro. Você vai fazer uma entrevista de emprego, também tem direito a um corte de graça. Eu vi artesanato indígena, né? Presente lá, foi o máximo. Cada coisinha linda que aquela turma ali estava desenvolvendo. Então, é uma abrangência e uma envergadura, uma cadeia de oportunidades, e sem falar em moda, né? Mas moda a gente vai falar também. Vamos falar. Mas na volta do intervalo. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Contemplação, foco, sentimento. Encontre-se dentro da infinitude de possibilidades. Coloque sua consciência no hoje e aproveite experiências únicas. Permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial. Aproveite a vida e reflita sobre ela. Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa. Viva o momento. Viva o presente. Viva o agora. Viva a nova cara da moda. Viva o SIC 2024. Ser feliz é agora. Viajar pelo mundo é o que eu mais queria. Na terra, na água, no ar, eu vou de Sesc com meu bem. Fazer check-in na alegria. Com Sesc o destino é ser feliz. Acesse o site e compre no Sesc mais próximo. Ser feliz. Fundada em 2009, a KSA demonstra sua proatividade diariamente, através da constante busca em estudar as melhores estratégias para o crescimento dos seus clientes. Seus projetos são ambiciosos, então invista com segurança. Desde 1993 no mercado, a HS Consórcios traz credibilidade para os investidores. Acesse o site e faça uma simulação. A segunda edição da Feira Tecnomoda em Ribeirão Preto, São Paulo, já está confirmada para os dias 5 e 6 de fevereiro de 2025. Essa é uma feira especializada em matéria-prima para calçados, bolsas, artefatos, vestuário e também estofamento automotivo.
E nós, da Compor Digital, somos os parceiros estratégicos da feira e apresentaremos a palestra Verão 26, principais tendências e aposta para a temporada mais quente do ano. Nos vemos lá! O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta! Programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A gente seguiu conversando bastante aqui, resolvendo os problemas do mundo, evidentemente, também, né? Mas estamos no caminho, né, Pablo? Estamos no caminho. Estamos no caminho. Estamos trabalhando para resolver. Muita coisa para fazer, na verdade, né? Porque também a gente conserta de um lado, o povo vai lá e estraga do outro, né? Tem dessa também. É, mundo afora. Não Sim. necessariamente aqui na nossa região. Uma das coisas que eu estava provocando vocês é em torno de algumas das coisas que eu vi na Expo Favela, que me chamaram muita atenção. Tu lembra do nome da cervejaria? É Pretinha Cervejaria, se não me engano. Pretinha, isso mesmo. Nascida na comunidade, né? Nascida é uma coisa totalmente... Na real, faz parte da cultura, né? Uma Falando de cervejaria. cervejaria. Só que é uma coisa totalmente inovadora quando a gente vê a origem de onde é que é feito, quem é que produz o negócio. Então começa pra Pretinha, cerveja exatamente. Conhecida como característica da cultura alemã. Exatamente. Não tem nenhuma unanimidade em torno disso, mas sim né? Mas que tenha feito lúpulo lá no Egito já, né? E ali já feito as primeiras cervejas. Mas evidentemente, hoje a gente reconhece como uma característica da germanidade. E não está marcado em nenhum lugar que tenha que ficar restrito a qualquer universo, muito pelo contrário. Sim. E as gurias perceberam uma oportunidade. As gurias, que são duas empreendedoras, né? Exatamente. Inclusive elas foram top 10 Rio Grande do Sul e foram para São Paulo ter essa outra imersão a nível nacional. Justíssimo isso. Mas... a gente potencializar aquilo ali vai muito longe, né? Exatamente, é o que o José sempre fala ali, a questão da falta de oportunidade para dentro desses territórios. A gente consegue de alguma forma promover e a tendência é que a gente replique, acaba promovendo não uma forma macro, que nem a Expo, quando a gente fala a nível estadual, lá na PUC, mas de repente vamos produzir alguma coisa aqui no Vale dos Sinos, ou no Vale dos Sinos, eu ia falar São Leopoldo, mas faz parte do Delta do Vale, porque cada território tem sua particularidade e eu sou curioso, eu quero conhecer quais são as outras soluções para a gente continuar replicando e as pessoas se identificando e querendo buscar outras narrativas, que nem a gente está falando. A gente fala de cervejaria, automaticamente já associa a questão germânica, você tem uma outra origem. Ou quando fala de periferia, associa normalmente a violência. Sendo que existe outras realidades dentro desses territórios. Jamais pensar, por exemplo, que foi construído um drone dentro de uma periferia. Exatamente, até a forma que o senhor Adílio, que ele construiu, né? O cara era curioso, parece que estragou algum drone. Ele já trabalhava pelo menos há 5 anos. Hoje ele está estudando engenharia. Ele conseguiu replicar aquela solução
E daí ele foi um dos caras também top 10 estadual do Rio Grande do Sul da CUFA, da Expo Favela, e top 10 da Expo Favela a nível nacional, porque o cara levou uma particularidade, porque os drones, normalmente ele só faz o registro audiovisual, ou só visual. Então não tem nada de interatividade. E o cara produziu, sei lá, desse tamanho um drone, pensando justamente nas mudanças climáticas, onde que fala sobre suprimentos para poder levar para pessoas que estão ilhadas, por exemplo. Ou ele também fez uma outra pesquisa falando que quando as pessoas ficavam ilhadas, não tinha essa dificuldade de comunicação, conseguia desenvolver alguma questão de, sei lá, depressão, alguma ansiedade. Dentro do kitzinho dele também tem um telefonezinho. Ele botou uma barra cereal pensando na questão de gerar alguma proteína. Então, olha a dimensão que levou um projeto e até a forma que ele encontrou a CUFA, porque já tinha participado de algumas outras feiras, só que a gente foi num cruzamento onde que a CUFA foi fazer uma prestação de serviço que a gente tinha feito dentro da cidade de Sapucaia, e ele aparece pedindo, cara, tem 3 minutos para fazer um pitch, para explicar qual que era o negócio dele. Então foram muitos anos de estudo para ele poder ter esse momento de redenção e realmente ter todos os louros que ele merecia ter. Então hoje espero que ele consiga ter um sócio, que ele consiga ter um investidor para poder replicar essas soluções, porque as questões climáticas, quando principalmente fala do extremo sul aqui da América Latina, olhando para o Rio Grande do Sul, vai ser algo rotineiro, então a gente precisa estar preparado. Também sofrendo, né? Exatamente, então são coisas que ocorrem no mundo, a gente está falando do Rio Grande do Sul, e existem soluções com custo de repente mais barato que daria para replicar e ter, fazer o que a gente está tentando promover na questão social, que é salvar a gente. Quando a gente fala na questão dessas soluções que são produzidas das periferias, é porque o ecossistema que se encontra lá, ele é de acessar ou ter acesso ou promover acesso a coisas que só tem no asfalto, vamos colocar a linguagem direta, né? Então, se as meninas produziram uma cerveja, é porque muito provavelmente elas tiveram uma necessidade e queriam entregar para o seu ecossistema algo que elas têm necessidade de consumir, mas tinham que descer para o asfalto para fazer aquisição. Quando fala do drone, é porque realmente ele tem uma necessidade, ele enxergou, ele viu. Só que isso só acontece, Rodrigo, só acontece quem está dentro deste ecossistema, quem consegue vivenciar, quem consegue entender. A gente atende muitos pequenos negócios dentro das comunidades, mercadinhos, barbearia, então o pessoal é fantástico, assim, área de serviços, bastante, né? E aí a gente faz diagnóstico, entende, né, nosso processo de Sebrae. E de verdade, gente, de verdade, não é periféricos, resultados econômicos muito melhores do que aqueles que estão nos grandes centros. Haja vista, a gente já conversou isso em outras oportunidades, né? Então, o Sebrae ele fez um estudo de tendência uns 3 anos atrás para se entender também de que forma ele consegue continuar contribuindo, chamado Foresight. E nesse estudo de tendências ficou muito claro a questão das economias de vilas e essas novas economias que a gente entende como pequenos territórios. Então, quem aqui é de Novo Hamburgo conhece Canudos, sabe lá a potência que é Bartolomeu, aí quem está no Kefas conhece a potência de 2 ruas específicas lá, quem está na Santa Afonso, porque esses micro territórios se tornaram um ecossistema à parte de conexão da comunidade. Eu quero ir no mercadinho, eu encontro ali, eu quero ir na farmácia, tenho ali acesso, entendeu? Como ele disse, não precisa ir para o centro para buscar, né? Não tá ali, precisa né? mais. Então esse ecossistema empreendedor, esse ecossistema de soluções se potencializou. Hoje as pessoas, né, costumam dizer qual é a tua rede de apoio, né, quando tu precisa de algo. Eu vim da comunidade, posso dizer, a rede de apoio que eu tinha era minha vizinha, que a mamãe deixava a gente para a vizinha cuidar da gente para poder trabalhar. Então, assim, tá posta, né? Esse é o ecossistema, este é o universo, né? E é óbvio que a gente, como Sebrae, tem aí um caminho ainda muito longo para ser feito.
Mas aí, de novo, convido quem está nos vendo aqui, quem está tendo a oportunidade de consumir esse conteúdo, de também vir conosco, se conectar com o CUFA, se conectar com outros ecossistemas, porque realmente, gente, assim, é potência. Eu não estou falando só na potência no sentido social ou no sentido de assistência que pode e deve ser feito, mas eu falo também no sentido econômico que a gente vinha discutindo. É uma potência econômica, é uma potência de desenvolvimento de todas as áreas, né? Indústria criativa, então, nem se fala. Mas quando a gente fala em ESG, está diretamente conectado, por exemplo, a dar potência a esse universo. Dentro do ESG, então, falando aqui bem para o nosso universo empresarial, a gente tem como auxílio, presta consultorias, enfim, dentro dessa estrutura. E a classe empresarial, quem minimamente se estabelecendo, ela enxerga dentro do ESG uma possibilidade, obviamente, de ter taxas de juros mais competitivas quando vai buscar financiamentos e investimento. Hoje as empresas de financiamento olham isso, então a competitividade de produto, enfim, todas essas... O mercado externo compra quem tem selo, né? Muito. Mas ela não vai começar pelas 3 siglas, né? Ela sempre opta por começar por uma que é onde ela tem. Naturalmente ela começa pela governança, na sequência ela olha a questão ambiental e por último ela olha a questão social. E eu falo isso porque ela encontra com mais facilidade empresas e serviços que prestem consultoria de governança, que prestem consultoria no ambiental, mas no social... E ganhos para ela quando ela explora bem essas 3 áreas. Mas no social, que de verdade, gente, é até estratégico, é mais barato, inclusive, fazer esse acesso. Deixa por último, ou às vezes nem coloca dentro da sua estrutura, trabalha o S do social mais voltado a interno, com os seus colaboradores, que está tudo certo. Mas e que também tem trazido avanços importantes dentro da pluralidade, dentro de uma organização. Né? Mas eu quero dizer que mas vai para além disso, né? É inteligente, meus amigos empresários e empreendedores, olhar para o S do SG, que vocês vão perceber o quanto que vocês... Tem uma turminha que já entendeu isso. Me parece, Pablo, por exemplo. Tem o Luiz mesmo da própria Sintecal, associação, cara, super interessante. Não, mas vamos começar com umas marcas fora daqui. Quais? Globalmente, por exemplo. A Volvo? A Volvo. Só essa marquinha aí de automóveis, sinônimo de segurança, por exemplo, no automobilismo, né? Cara, a Volvo foi uma baita de uma parceira nossa no período das enchentes, a gente estava comentando desde o período da pandemia, justamente para poder ter um apoio logístico, dar garantias de que o fato chegasse na ponta. E como era um volume gigantesco de solicitações que chegavam por redes sociais, por telefonemas, até dentro da própria sede, foi uma forma que a gente conseguiu atingir com maior sucesso, porque a gente trabalhou praticamente full time esses últimos 4 não, né? Já 6 meses praticamente de atuação intensa. Pelo menos a gente tem expectativa até o final de janeiro ainda fazendo entregas pela quantidade de doações que chegaram do Brasil. E enfim, foi um grande braço, grande apoiador. A Gol também. É que a Gol tem uma particularidade, porque a gente tem uma parceria, na verdade o Celso Ataíde identificou um negócio lá falando do Rio de Janeiro, porque a Rocinha é a maior favela do Brasil, ou era pelo menos, porque hoje é Higienópolis, mas enfim, foi a maior favela do Brasil. E identificou que tinha muitos moradores que queriam ter o desejo de poder viajar e viajavam. Só que não saíam daquele território ali. Daí a gente conseguiu, através de uma mentoria, uma parceria com a Gol, criar o Vai Voando, que é uma agência de viagens. E as pessoas literalmente não precisam sair daquele território para poder viajar. Então compram ali e conseguem... Então a Gol conseguiu de alguma forma ser uma grande apoiadora nessa mentoria, fazer uma inclusão, justamente para poder fazer as compras das suas passagens, além de também fortalecer na vinda desses artistas globais quando vieram para a Expo Favela. Então, cara, tem uma afinidade. A TIM, pô, a TIM é uma novidade bacana agora, né? A gente já teve uma iniciativa chamada Alô Social na época, que era no período da pandemia, que a gente identificou que as crianças e jovens não conseguiam, por exemplo, ir para as escolas, precisavam de alguma ferramenta e não tinham meios. Além de gerar trabalho também, ou entretenimento, para não enlouquecer naquele período que foi
muito estranho, mas praticamente a gente replicou essa mesma parceria. Atualmente a gente está fazendo um lançamento, inclusive hoje, chamado Do Sul. É um programa focado em que a gente conseguiu chips num período de 6 meses, que terão mais de 100 minutos com internet 3G, pelo menos durante 6 meses, de forma gratuita, justamente para poder facilitar essa questão de comunicação. A própria Defesa Civil acabou de criar um aplicativo onde criamos alertas, onde que estão em áreas de risco, quando tem essa questão de mudanças climáticas, para melhorar essa comunicação e, de fato, a gente conseguir se organizar. Acho que foi um período bastante conturbado quando a gente fala de organização. E, de alguma forma, a gente está fazendo uma prevenção, né? Está se organizando e esses parceiros estão sendo fundamentais para poder acessar essas informações, conseguirem... De alguma forma, a Globo foi uma das que primeiro abriu as portas, né? A Globo... Porque compreendeu primeiro que precisava estar conectada com esse universo. Sim, a Globo, além de entender também que é um público que consome no caso, quando a gente consumia muito, eu lembro que era na época muito novela, agora a gente consegue assumir e também participar de outros programas, criar programa, a gente criou um programa que contou justamente as histórias desses empreendedores locais, mas a Globo, de uma forma geral, nível Brasil, sempre foi uma parceira de direcionar o canhão, botar uma câmera e mostrar qual que era a realidade dentro desses territórios, para poder mudar essa narrativa que muitas vezes são só retratadas, são só noticiadas como territórios de vulnerabilidade, vulnerabilidade não é a palavra, né? De extrema violência, de desocupado, vagabundo, sei lá como é que poderia definir, para mostrar justamente essa outra faceta da favela. Jô, assim, o Pablo estava falando dessa aproximação com a Sintecal e o próximo Inspira Mais e a possibilidade de ter um espaço. Possibilidade não, está concreto, existe, né? Está concreto isso. Vocês terão um stand dentro do Inspira Mais, né? Acho que agora é janeiro, né? O próximo. É 21 e 22. A favela produzindo moda para si mesmo e agora modelo de exportação. Na realidade, de novo, né? É potência. Existe toda uma estrutura formada, estabelecida, concretizada dentro das comunidades. O que a gente tem obrigação de fazer, e não é só nós como o Sebrae, por isso que a gente sempre fala sempre assim, é todo o ecossistema, mas nós puxamos sempre à frente nesse sentido, é dar essa oportunidade, dar essa condição de acesso para que esses empreendedores, esses desenvolvedores, que a gente chama da indústria criativa, consigam ter espaço e estar nos locais em que eles realmente têm poder de receber investimento, de receber um tratamento diferenciado, não só dentro da sua estrutura. A favela produz muita moda, e quando eu falo moda, eu não falo só vestuário, acessórios, Sim. muita coisa. Sim. Desenvolvimento de peças a partir de insumos de resíduo de produção industrial, então assim, são experts nisso, né? Só que, de novo, se a gente não colocar essa lupa, que a grande mídia também tem uma contribuição favorável nesse sentido, ficava restrito, né? E ainda fica boa parte restrito lá dentro, então ter essa condição de dar essa oportunidade é fantástico. E não é à toa também que a gente é um grande parceiro da Expo Favela, então a gente já vem atuando. No ano passado, a gente teve a oportunidade de levar para a Expo Nacional 2 projetos que são assistidos pelo Sebrae muito antes da execução. Então, assim, e por acaso um deles subiu ao palco, ficou entre os 10, né? Então, que é um modelo de uma doméstica que entendeu que ela é potente ensinando outras mulheres a fazer os serviços de doméstica, mas não no sentido exploratório, ela coloca uma percepção de valor dentro desse conceito, né? Então, tá lá, é posto, então ela ficou entre as 10 e para nós é um orgulho muito grande, não só de ver ela representando um pouco do nosso trabalho como o Sebrae, mas também de ver ela tomando essa potência, né? E a gente tem inúmeros outros processos e soluções de serviço dentro das comunidades que são exuberantes no sentido quando a gente olha, e aí a gente vê que a grande classe
pensadora, empresarial, quando a gente chega com uma solução de uma comunidade, putz, como é que eu não pensei nisso antes? Porque eu não vivia, é só viver lá dentro, só viver no que é o problema primeiro, né? Então enxerga lá que a solução está posta, tem muita coisa lá. Eu acho que a gente tem ainda, obviamente, né, muito trabalho, muito desenvolver. Está começando tudo. Temos aí um caminhar muito grande, mas pelo menos a boa vontade e colocar um pouco do nosso canhão também como Sebrae à disposição é fantástico e, de novo, me orgulho muito de poder, a certa medida, estar contribuindo com um pouquinho que a gente sabe dentro desse contexto, né? E quero deixar aqui já um registro que esse cara que está aqui dividido a bancada com a gente, ele é realmente um cabeção, um ser de transformação, ele tem um protagonismo que poucos sabem. Eu tive a oportunidade de conhecer a família, e quando a gente conhece a família, a gente entende por que desse cidadão estar aqui. Então é um orgulho para mim, de novo, tirando um pouquinho o crachá do Sebrae, mas é um orgulho para mim como pessoa estar conectado e colocando o crachá de Sebrae de novo. Como Sebrae é um orgulho de ter dentro das nossas relações, porque parece clichê, mas assim, a gente tem muito a aprender e aprende muito com as suas ações, com o que tu faz, com o que a CUFA faz. Então, para nós, seria até burrice a gente não estar. Desculpa a palavra. Mas eu acho que ilustra bem o que. Pablo, conta com a gente. A grande mídia já te abraçou, a média mídia também sabe disso. E a gente está junto. Obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo. Conta sempre com a nossa Vale TV. Eu ia comentar, cara, quero agradecer novamente a oportunidade. Eu fico muito feliz de ouvir e tipo de você, a magnitude que a transformação social consegue atingir. E falando diretamente com os empresários, que nem toda hora o José comentava, nessa mesma pesquisa foi identificado que pelo menos 12 bilhões são movimentados dentro das periferias do Rio Grande do Sul. Agora, para quem 12 bi. Agora, quem é empresário, faz sentido tu querer conversar com essa população? Que nem a gente fala de periferia, o que existe de startup, justamente por questão assim, de sobrevivência, soluções é o que não falta. Então, de repente, uma cervejaria investir, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, para ter um retorno de 5 ou 12 bilhões, não sei, tem que fazer sentido para o mercado também. Então, por isso que a gente fala dessas imersões. E realmente, se tem uma relação, conhece o Sebrae, se conhece a rede de comunicação, ou se quer conhecer a CUFA São Leopoldo RS ou CUFA RS, tem que estar lá dentro para poder entender o que a gente está tentando promover, tentando falar. Então, fica aí o convite, fica aí o interesse também de pegar o telefone e entrar em contato, porque o que a gente mais tem interesse em fazer quanto sociedade primeiro, segundo, terceiro setor é promover bem-estar social para todo mundo e promover cidadania, enfim, outros valores sociais. Então, novamente, quero agradecer a oportunidade. Fica aberto aí também o convite, pode me encher o saco. Se tem uma coisa que eu gosto é discutir ideia, tentar melhorar o meu território, tentar melhorar a sociedade. E, enfim, fica o convite, estudem também a CUFA, estudem o Sebrae, estudem a rede de comunicação, porque são essas engrenagens que acabam entregando o valor real para dentro da nossa sociedade. Josi, obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo e teu ponto final, meu filho. Eu disse que quando tu convida não é um convite, é um chamado para a gente poder contribuir, discutir. Então fica aí o meu agradecimento e de novo, tá? Também faço essa mesma convocação que o Pablo fez. Se conectem, tá? Procurem entender, procurem saber, olhem a comunidade como potência, não como carência. Então, até existem várias pesquisas, uma que o Sebrae fez, só para fechar aqui rapidamente, perguntou para a comunidade que é fora da periferia o que entende como favela. Aí está lá escrito pobreza, violência e fome, né? E quando perguntou para o morador da favela, o que é favela para ti? É comunidade, é essência, é pertencimento, Então, são diferentes contextos, né? Então, quem vive dentro da comunidade sabe o quanto isso é relevante e para nós é muito, muito importante também estar conectado. Agradeço sempre o convite, sempre muito, muito bom. Junto. Muito bem, agradecendo demais essa bancada maravilhosa dessa sexta-feira, mas sobretudo carinho da tua audiência. A gente fica por aqui, voltamos. Eu volto com vocês na segunda-feira. Cláudio Alves cheio de atividades nesse momento e eu feliz da vida de poder estar aqui com vocês, compartilhando histórias, contando histórias, fazendo provocações. Bom fim de semana a todos,
Até segunda-feira. Até lá.